Essa noite? Amém. Glória a Deus. Já esqueceu do Brasil já, da Copa do Mundo? Tinha esquecido, eu te lembrei agora, né? Tá difícil, irmão. Tava torcendo o Brasil perdeu. Falei, agora eu sou Portugal, perdeu. Aí eu falei, vou fazer o contrário, agora eu sou Argentina, vai ver se... Aí eles ganharam, vai entender, né? Mas, só Jesus. Mas Deus é bom, amém? É um prazer, uma honra estar aqui mais uma noite com vocês, cultuando ao Senhor. Eu creio que essa palavra pode transformar a nossa vida. Quem crê nisso aqui? Abre sua Bíblia aí, no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Vamos ler no capítulo 9, a partir do versículo... Se puder botar antes um pouco, do 14... Tá bom aí. Marcos 9, versículo 14. Se puder chamar o amigo do teclado também, por favor. Quem achou diz amém. Quem vai ler no telão diz glória a Deus. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? E um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que me impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi até para os seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se você pode fazer alguma coisa, por favor, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Presta bastante atenção agora. E depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Então Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quem pode dizer um amém por essa palavra aqui? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós viemos pedir que o Senhor venha iluminar o nosso coração, os seus olhos do nosso entendimento, para que a gente venha ter plena revelação da sua palavra aqui nesse lugar, Senhor. Nós queremos ser transformados pela sua palavra, nós queremos ser transformados pela sua glória, Senhor. Então faz algo aqui em nosso meio, confirme essa palavra com sinais de maravilha, Senhor. Toque naquele que precisa de um toque nessa noite, cure aquele que precisa de uma cura, traga restauração para aquele que precisa de uma restauração aqui nesse lugar, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, você tem toda a liberdade no nosso meio. Faz o que você quiser fazer, Senhor. Nosso coração, nossos ouvidos estão abertos para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, Pai. Que eu seja apenas um canal, que eu seja apenas um instrumento, mas que seja a sua voz, Espírito Santo, falando à sua igreja nessa noite. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, esse é um texto muito conhecido, muito famoso. Texto que eu particularmente gosto bastante também. E a verdade é que esses últimos dias, essas últimas semanas, o Senhor tem me convidado a voltar a meditar em um assunto que eu particularmente gosto muito. É um assunto que eu amo estudar, amo
buscar mais conhecimento, que é sobre avivamento. Quem deseja viver um avivamento aqui na sua vida pessoal, no Rio de Janeiro, na nossa igreja, eu creio nisso. E é interessante porque eu já li vários livros sobre avivamento, ouço pregações sobre. Eu não sei, talvez você não sabe o que é um avivamento, né, o que foram os avivamentos. Na palavra avivamento, no original ali, na verdade, a etimologia dessa palavra significa reavivar ou reacender uma chama que estava apagada, né? Então, onde acontece um avivamento, é onde existia um cenário que estava morto, árido, seco, e ali o Senhor faz voltar a brotar, a trazer vida, né? Isso pode ser tanto num âmbito coletivo, como a gente tem na história, não sei se você já ouviu falar sobre as histórias de avivamentos, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, avivamento do País de Gales, avivamento de Toronto, avivamento de Nova York, tantos avivamentos que houveram na história, né, da humanidade. E é interessante porque se você nunca parou para... Ficou mais espiritual, tá vendo? Não sei se você já parou para ler, para estudar, ouvir sobre esses avivamentos. É algo que traz um encorajamento para nós como igreja também. Por exemplo, no País de Gales, né, lá na Europa, a história vai contar que o índice de criminalidade desceu a quase... Teve dias e dias que o tribunal, o júri, ficou sem caso nenhum, porque não tinha criminalidade mais no país. Quem crê que a gente pode ver isso no Rio de Janeiro? É difícil, irmão, mas eu creio. Né? Se na Europa foi difícil, imagina no Rio de Janeiro. São tantas histórias, por exemplo, na Rua Azusa, o avivamento foi tão forte que aconteceu muitas coisas poderosas, mas uma marca muito simbólica da Rua Azusa é que a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa aconteceu no meio de uma segregação racial nos Estados Unidos, né? No contexto, na época, inclusive, que tem frutos até hoje, né? Hoje você vai nos Estados Unidos ainda, existem bairros que são predominantemente pretos e bairros de brancos, escolas que a maioria das crianças são pretas e a outra escola de brancos. Ainda tem um pouco disso que eles viveram lá, e isso tem anos e anos, mas na época era proibido. Uma pessoa preta ela não podia encostar num branco, não podia chegar perto, ela precisava morar em outro lugar, estudar em outro lugar, era uma segregação racial muito forte, era lei. E aquele avivamento foi tão forte que as pessoas que estavam buscando a Jesus, a presença de Deus naquele lugar, elas começaram a ignorar completamente as leis, a cor da pele uma da outra, e elas estavam buscando ao Senhor juntas ali. Um avivamento começou a acontecer ali na Califórnia, né, na Rua Azusa, onde era aquele lugar, e assim como foi também em País de Gales, a criminalidade ali da região diminuiu, conversões de pessoas aceitando Jesus como nunca antes. Então todo avivamento é exatamente isso, são pessoas se convertendo em massa, é criminalidade descendo, é o Senhor fazendo algo que só Ele pode fazer, amém? Como, por exemplo, em Jerusalém, em Atos 2, a gente vai estudar ali na Bíblia, a gente vai ver que era tantos milagres, né? A Bíblia vai dizer que Pedro passava e a sombra dele curava. Irmão, a sombra de Pedro não tem poder. A sombra dele não tem mais poder porque ele é Pedro e eu sou Mateus. Não. Aquilo que estava acontecendo ali era uma consequência, um fruto de um grande derramado do Espírito Santo naquele lugar. Amém? E eu creio que nós podemos viver isso nos dias de hoje. Amém? Mas antes de um avivamento coletivo, o Senhor também faz avivamentos individuais. Antes do Senhor fazer um avivamento na zona sul do Rio de Janeiro, na nossa nação, no mundo, antes o Senhor aviva os nossos corações. Porque talvez você entrou aqui nessa noite com o coração frio, com o coração apático, com o coração longe, ou talvez está passando por um momento de sequidão na sua vida em alguma área, um momento onde você não está vendo as coisas dando certo, e o Senhor pode fazer um avivamento na sua vida também. Quem crê nisso aqui? Amém? E hoje essa passagem vai ser bem simples, eu creio que vai ser até bem rápido, mas não vai ser uma série, até porque não é uma série, eu não sei quando vai ser a próxima vez que eu vou pregar, mas provavelmente as próximas vezes que eu tiver a oportunidade de pregar, eu vou pregar também sobre avivamento e mais sobre isso. Mas hoje eu quero pregar o que acontece antes de um avivamento, que é quando alguém, um povo, uma igreja, uma cidade, uma nação, ela observa um diagnóstico de um problema. Um avivamento começa quando a gente olha para dentro de nós e a gente reconhece que algo precisa mudar. Só tem avivamento se tiver uma busca pelo Senhor por avivamento. E só tem uma busca pelo Senhor quando nós entendemos que nós precisamos.
Então, assim como foi em País de Gales, começou com um homem chamado Evan Roberts, que era um homem que olhava para a situação espiritual do país e da igreja naquele contexto. Ele viu uma necessidade, ele começou a orar por isso. Um avivamento na minha e na sua vida também começa identificando um problema, uma necessidade, uma falta. E aí que a gente chega no texto que eu li aqui hoje, eu quero explicar ele para você nessa noite. Vamos para o contexto. Jesus, no início do capítulo 9 de Marcos, Jesus ele sobe para o monte com seus discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago ali, os três sobem para o monte, que a Bíblia vai chamar de Monte da Transfiguração. Naquele monte, não sei se você já ouviu essa história, a Bíblia vai dizer que Jesus sobe naquele monte com Pedro, com João ali para orar, e eles estão orando. Quem aqui já subiu um monte para orar? Amém? Todo mundo tem um testemunho, uma história de quando subiu um monte para orar, né? Tem gente que já ouviu falar que já viu até folhinha pegando fogo, né? Tem umas histórias assim de monte antigo. Mas então Jesus sobe com Pedro, com João, os seus discípulos ali para orar. E a Bíblia vai dizer que de fato eles vivem algo muito sobrenatural ali. A Bíblia diz que enquanto eles estão lá orando, Moisés e Elias aparecem transfigurados na frente deles. Se fosse eu, irmão, já tinha corrido descendo aquele monte na hora. Mas vamos combinar, imagina só você subir no monte para orar e aparece Moisés e Elias lá. Vamos combinar que é uma experiência sobrenatural, não é verdade? A Bíblia não vai relatar muitas coisas que aconteceram lá. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, João olham para Jesus e falam assim: mestre, tem como a gente armar uma barraca aqui e ficar morando aqui? Quem que já teve essa experiência, assim, tá numa vigília, que tá cheio da presença de Deus, tá naquele culto gostoso, cara, não queria ir embora? Quem já viveu isso aqui? Eu já vi várias vezes. Cara, tá tão um acampamento, né? Gente que é jovem, já foi para vários acampamentos, você tá lá, pô, só sexta, sábado e domingo, parece tão pouco, se eu pudesse eu morava aqui no acampamento, recebendo, esses dias a gente foi eu, Igor, Rodrigo, a gente teve um acampamento dos pastores, né? Todos os 140 pastores de toda Novos Começos aqui do Rio de Janeiro, a gente foi lá para Cachoeiro de Macacu, ficou de segunda a sexta lá, ilhado, sem internet, só buscando o Senhor lá, orando. E é um ambiente tão gostoso, eu falei, cara, queria morar nesse lugar. Então Pedro e João estavam assim, pô, mestre, deixa a gente morar aqui, tá tão gostoso, presença de Deus nesse lugar, Moisés e Elias vindo conversar com a gente. Mas Jesus falou, olha, não convém que a gente fique aqui, mas convém que a gente desça, volte para lá, porque a gente tem obras a fazer ainda, amém? E aí, a Bíblia vai dizer que eles descem daquele monte, e o cenário é completamente o contrário do que eles estão vivendo lá. Porque em cima do monte tem presença de Deus, em cima do monte tem palavra, em cima do monte tem experiência sobrenatural, em cima do monte tem paz, em cima do monte, e aí eles descem, já está rolando uma confusão. E é quando nós começamos a ler. Jesus chega lá então, uma confusão rolando, fariseu de cá, discípulo de lá, menino endemoniado de um lado, e eles estão ali discutindo, e Jesus fala, olha, por que vocês estão discutindo? O que está rolando? O que está acontecendo? E aí então, no meio de uma confusão, onde tinham fariseus de um lado, mestres da lei de um lado, discípulos do outro, quem toma a voz agora é o pai de um menino endemoniado. Quem toma a voz agora é um homem que tem uma necessidade. Quem toma a voz agora aqui na situação é um homem que está passando por um problema e precisa de ajuda. E ele então fala, mestre, eu tenho um filho que há anos é possuído por um demônio. Ele vai falar que essa possessão demoníaca é tão forte, que os demônios que entram naquele menino, jogam ele no fogo, jogam ele no mar, tentando tirar a vida dele. E aí ele está contando a história, ele está contando o seu problema, ele está abrindo a sua necessidade. Até quando ele chega para Jesus e fala, olha, eu trouxe ele, você não estava aqui, mas seus discípulos estavam, Rodrigo. Aí eu pedi para seus discípulos orarem por ele. Até porque quando Jesus não está, quem representa ele são os discípulos. Não é verdade? Por isso que eu e você hoje somos representantes de Jesus, porque ele enviou o Espírito Santo, e eu e você somos representantes dele, amém? Jesus não está mais aqui curando em carne, agora ele cura através de nós, ele prega através de nós, ele restaura através de nós, quem crê nisso aqui? Então, enquanto Jesus não estava lá, quem eram os representantes dele? Eram os discípulos. Mas aquele homem vai falar, olha, eles tentaram,
mas eles não conseguiram. Então Jesus continua ouvindo, mas Jesus pega a palavra, Jesus tem dá muito tempo, ele fala, olha, você, cadê os demônios? Sai em nome de Jesus, aqueles demônios são expulsos. E o meu foco nessa noite, na verdade, não é só no demônio que foi expulso, não é só um pai que tinha uma necessidade, mas o meu foco nessa noite aqui é na pergunta dos discípulos. Imagina só, irmão, se eu fosse aquele discípulo, eu estaria envergonhado. Eu estaria envergonhado. Eu sou discípulo de Jesus, eu ando com Ele para cima e para baixo, Ele me ensinou tudo, Ele me ensinou a curar, a orar por cura, Ele me ensinou a expulsar demônio, Ele me ensinou a fazer tudo. Imagina, eu fico imaginando a cena, tá? Aquele demônio lá se rebatendo e eles lá, sai em nome de Jesus. Não tinha Pedro, João e Tiago, porque eles estavam no monte, mas estava ali os outros. E eles expulsando, não conseguiu, chama o outro. Sobrou 9 lá embaixo, né? Não conseguiu. Aí eu imagino os 9 tentando. Não, vamos tentar os 9 juntos agora. Se os 9 botarem a mão ao mesmo tempo, se os 9 declararem ao mesmo tempo, e eles fazendo, e nada do demônio sair. Aí Jesus chega, rapidinho, eu ordeno que saia, e o demônio sai na hora. Mas eu imagino, vamos ser sinceros, que aqueles discípulos estavam um pouco constrangidos aqui. E eles chegam para Jesus e falam, mestre, agora você vai ter que explicar para a gente, por que eles não saíram com a nossa oração? A sua oração tem mais poder. Eles estavam tentando buscar alguma resposta. A sua oração tem mais poder? Qual foi o problema aqui na situação? E sabe, eu aprendo algumas coisas aqui com esse texto, mas a primeira coisa que eu aprendo é que diante de uma necessidade, diante de um problema, diante de algo que nós estamos enfrentando, nós precisamos ter o diagnóstico e nós precisamos conhecer de fato aquilo que nós estamos enfrentando. Por que eu falo isso? Porque aqueles discípulos já tinham expulsado outros demônios. A Bíblia vai dizer que Jesus envia aqueles discípulos, eles vão, eles expulsam demônios, eles curam. A Bíblia vai dizer que tem um outro texto em Mateus, que aqueles discípulos voltam e falam, mestre, a gente está amarradão, a gente está muito feliz, porque a gente ora e as pessoas são curadas. Mestre, dá certo, a gente orou e os demônios foram expulsos. Isso em outro texto. Aí Jesus responde para eles, olha, vocês estão felizes porque vocês oram e os demônios saem? Vocês tinham que estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, aqueles discípulos já tinham expulsado os demônios antes. E é aqui que eu acho que chega o questionamento deles, porque, mestre, se funcionou todas as outras vezes, por que não funcionou agora? Se a gente orou para 50 demônios saírem e os 50 saíram, por que esse não saiu? Eu não sei se você já passou por um momento desse na sua vida, que às vezes você fala, pastor, mas eu já fiz de tudo. Pastor, inclusive eu já fiz coisas que já deram certo outra vez e agora não dá mais. Eu já enfrentei esse problema e eu fiz isso, fiz aquilo e deu certo. Dessa vez não está dando. Não sei quem já passou por algo aqui, mas eu já passei por algo parecido. Pastor, o que sempre frutificou na minha vida, o que sempre dava certo, o que sempre funcionava, não funciona mais. Eu ouvia Deus sempre de um jeito, não estou ouvindo mais. Eu orava sempre desse jeito e dava certo, não está dando certo mais. Eu imagino os discípulos assim com esse mesmo questionamento. Eu orei as mesmas palavras, eu orei com a mesma fé, com a mesma certeza, declarei da mesma forma, por que não aconteceu? E aí Jesus responde, porque o tipo, ele vai botar o demônio aqui com um tipo, vai falar espécie, em outras versões está falando, porque essa espécie de demônio, irmão, esquece, virou o quê? Rottweiler, Pitbull. Tem espécie, não é basta só saber que é um demônio, tem que saber qual espécie que é. E é interessante porque ele vai falar, porque essa espécie, porque esse tipo. Ou seja, ele está nos ensinando que não basta só saber que tem um problema ali. Ele está nos ensinando que também nós precisamos discernir qual problema nós estamos enfrentando. Não adianta saber só que era um demônio, ele está falando, com qual demônio você está enfrentando? Qual demônio você está enfrentando? E aí Paulo vai dar base para isso, quando ele vai falar lá em Romanos, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados
e potestades. Paulo vai nos ensinar que no mundo espiritual também existem hierarquias. E sabe qual é o problema? Que a maioria das vezes nós não sabemos com quem nós estamos lutando. A maioria das vezes nós não sabemos qual batalha que nós estamos travando. Você sabe que tem um problema. Pastor, eu sei que não está dando certo. Pastor, eu sei que está tendo confusão. Pastor, eu sei que está tendo problema. Mas a maioria das vezes nós não sabemos com quem nós estamos lutando. A maioria das vezes a gente não sabe com quem a gente está batalhando. E aí Jesus está falando aqui, porque é esse tipo de demônio. Ou seja, não basta só saber, tem que discernir. Não basta só saber que tem um problema. Ah, pastor, estou com um problema. Ah, pastor, está acontecendo isso. O Senhor nos convida também a discernir e entender qual batalha que nós estamos travando. Porque quando nós entendemos, nós aprendemos, a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, é porque para cada batalha existe uma ferramenta certa. Não tem como lutar a batalha de ontem com a mesma ferramenta que você quer lutar agora. Não adianta usar a mesma espada, a mesma arma que você lutou por uma batalha um ano atrás para lutar que você está enfrentando agora. E é o que os discípulos estavam fazendo. Eles estão diante de um demônio também. Mas Jesus está falando, esse tipo é diferente, ou seja, para esse tipo requer uma estratégia diferente, requer uma ferramenta diferente. E quantas vezes a gente está tentando lutar batalhas com a arma errada? A gente está tentando enfrentar problemas com as ferramentas erradas, com as espadas erradas. E a gente está, nossa, mas isso já deu tanto certo. Eu fazia assim e dava certo, pastor. Eu usava isso e dava certo. Eu fazia tal campanha e dava certo. E o Senhor está falando, olha, o tipo de batalha que você está enfrentando agora é diferente. Para uma batalha diferente, requer uma arma diferente. Para um problema diferente, requer uma ferramenta diferente para solucionar. Eu não sei qual problema você tem enfrentado na sua vida, eu não sei quais são as circunstâncias que você tem passado, mas eu creio que tem muita gente aqui me ouvindo que está lutando batalhas que elas até se parecem com batalhas que você já se enfrentou antes. E você já tentou tanta coisa, você já tentou procurar as mesmas pessoas, você tentou fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e não está dando certo. Por quê? Porque falta discernir com quem você está lutando. E aí quando a gente entra no âmbito sobre avivamento, é exatamente isso. Não basta só saber que nós queremos o avivamento para o Rio de Janeiro. Nós precisamos entender qual é o problema do Rio de Janeiro. Qual é a batalha espiritual que nós enfrentamos nesse lugar? O mundo espiritual do Rio de Janeiro não é o mesmo mundo espiritual de São Paulo, por exemplo, que é aqui do lado. Sabia disso? Os principados, as potestades são diferentes. Aquilo que tenta governar, aquilo que tenta manipular no Rio de Janeiro, aí não vai nem precisar nem Rio de Janeiro e São Paulo. Na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade vizinha, já muda. As estratégias de Satanás mudam. As ferramentas que ele usa mudam. E se as ferramentas e se as circunstâncias mudam, nós também precisamos nos adequar de acordo com a batalha que nós estamos enfrentando. Então estão os discípulos ali, cansados, envergonhados, constrangidos. Por quê? Porque eles fizeram tantas vezes já e deu certo. A pergunta não vem do nada, a pergunta não é porque, Jesus, ensina a gente a expulsar demônio. Não, eles já sabiam, eles já tinham expulsado tantas outras vezes, eles já tinham feito tantas outras vezes. Mas os discípulos estão ali e falam, mestre, Jesus, a pergunta é, por que saiu da outra vez e não saiu agora? Por que deu certo uma vez e não deu certo agora? É interessante porque aqui então ele fala, olha, da outra vez vocês declararam, da outra vez vocês falaram, porque é o que Jesus ensinou. O que Jesus tinha ensinado anteriormente, ele falou, olha, vocês vão ordenar, saia em nome de Jesus, e eles vão sair, não é verdade? E deu certo. Só que Jesus está falando agora, para esse tipo, requer oração e jejum. É interessante, importante frisar que a palavra jejum, ela na maioria, se você for ver sua Bíblia aí, no papel, ela vai estar provavelmente entre colchetes, né? Por que ela está em colchetes, pastor? Porque essa palavra jejum não foi encontrada em todos os manuscritos antigos. Então ela não é uma unanimidade. Pode ser que ela esteja lá no original ou não.
Mas vamos ficar com oração, que é certo que Jesus falou. E é interessante porque Jesus, quando coloca a oração aqui, vamos ser sinceros, parece até um pouco óbvio demais. Só sai com oração. Que eu achei que ele ia falar, olha, só sai se vocês pularem 7 vezes, gritar 7 vezes, vocês têm que dar 7 voltas no demônio, ou vocês têm que fazer... Não. Esse tipo só sai com oração. Vamos ser sinceros, a oração é algo simples. Quando nós pensamos num problema, ou deveria ser. Mas a verdade é que assim como os discípulos, o que precisava ser simples para os discípulos, é o que precisa ser simples muitas vezes na nossa vida também não é. Porque quantas vezes a gente também tem lutado tantas batalhas, enfrentado tantos problemas, usando tantos recursos e a oração fica em último plano. Não é verdade? Aí você fala até assim, Igor, mano, tentei de tudo, agora é orar. Não é verdade? A gente não fala isso? Já fiz de tudo, cara. Já liguei para fulano, já liguei para ciclano, já vi minha conta no banco, já peguei empréstimo, já fiz tudo. Não deu nada certo, agora é orar. Como se a oração fosse o último recurso que a gente tivesse. Como se a oração fosse a última ferramenta que a gente tivesse. Quando na verdade ela é a coisa mais poderosa que eu e você carregamos. A oração é a arma mais poderosa que a igreja carrega desde Atos, desde o início da igreja até os dias de hoje. A maior arma que nós temos continua e precisa continuar sendo a oração. Mas quantas vezes a gente está longe disso? Quantas vezes a gente está longe disso? Sabe, não é proposital, mas o Espírito Santo tem me impedido sempre a falar e trazer essa reflexão. É interessante porque hoje, como igreja, quando a gente repara hoje em dia um problema na igreja, e quando eu digo isso, eu digo até no âmbito mais pastoral e liderança, aí a gente faz reuniões, e eu fico doido com isso, cara, a gente faz um monte de reunião, e a gente fica discutindo um monte de coisa, um monte de estratégia, um monte de coisa, só que, qual foi a última vez que a gente falou, vamos orar por isso? A igreja está esvaziando, como é que a gente pode trazer mais gente? Será que a gente traz um convidado de louvor forte? Será que a gente bota um telão do dobro do tamanho? Será que a gente bota mais Nutella, mais chantilly no café lá da frente? Será que a gente encurta a pregação, porque as pessoas não gostam de pregação muito longa? Será que a gente faz isso? Será que a gente faz aquilo? E a gente começa a pensar um monte de... E não estou pregando totalmente contra aqui, estratégia não, tá? Faz parte. Mas qual foi a última vez que a gente se tentou e falou, vamos orar por essas pessoas que estão indo embora? A gente não está recebendo tanto visitante mais. Será que a gente tem que botar tráfego pago nas artes do Instagram? Será que... Vamos orar para que o Senhor atraia os corações para esse lugar? A oração continua sendo a arma mais poderosa da igreja, irmão. A Bíblia vai dizer que em Atos, aqueles discípulos receberam o Espírito Santo em Atos 2, eles oravam unânimes. Eles não tinham telão de LED, eles não tinham arte no Instagram, eles não tinham arte para divulgar quem ia ser o pregador da noite ou não, não tinha convidado famoso para trazer na conferência ou não. Aqueles discípulos se encontravam todos os dias, orar. A estratégia dos caras, se encontrar todo dia, orar e ler a Bíblia. Aí a Bíblia vai dizer que todo dia era acrescentado milhares de pessoas que iam sendo salvas. E não era terça e domingo não, era acrescentado todo dia. Todo dia chegava. Qual que era a estratégia, pastor? Leitura da palavra e oração. Pastor, mas não é bem assim. Século 21, 2026, irmão, está repreendido. Está repreendido, sabe por quê? Porque isso a gente está deixando uma mentalidade humanista entrar no nosso meio. Quando a gente começa, eu sei que existem diferenças do contexto, daquela época, é óbvio. Não há diferenças, é diferença do raso. É que na época eles usavam a sandalinha, eu estou pregando de tênis. A diferença é que na época eu não tinha microfone, porque não tinha. Agora, se eu posso usar o microfone para minha voz chegar mais longe, glória a Deus, use. Mas a nossa maior estratégia precisa ser a mesma estratégia dos discípulos da igreja primitiva. Oração, jejum, leitura da palavra.
E não só no âmbito da igreja, mas na nossa vida também. Está enfrentando um problema, primeiro lugar que nós devemos buscar, o lugar de oração. E sabe, irmão, eu estou pregando isso aqui hoje para você, porque essa palavra pregou muito, isso que não é um jargão, tá? Ela pregou muito para mim. Muito. Porque se deixar, eu sou essa pessoa também, que busco tantas coisas, e a oração em último lugar. Eu não tenho vergonha de falar. Quantas vezes eu fiquei preocupado, porque, principalmente quando, hoje, né, continuo sendo pastor da rede de jovens e adolescentes da nossa igreja e tal, mas hoje mais como pastor, né, tem um líder em cada área, então acaba que eu fico um pouco mais alto, assim, mas quando eu tinha o compromisso de estar ali toda sexta-feira, no Next, né, que é o nosso culto de jovem, e eu lembro que às vezes não estava dando tantos jovens assim, não estava dando tantas pessoas, e eu já fui para casa, irmão. Só Deus sabe, Deus e minha esposa. Às vezes a Thalita não vinha porque minhas filhas estavam pequenininhas, e eu mandava mensagem para ela. Um dia desse eu estava conversando isso com o Rodrigo aqui ali embaixo. Eu falei, amor, eu chegava lá e às vezes tinha metade, geralmente, aí deu metade dos jovens que dava geralmente. Aí eu olhava assim para minha esposa e mandava assim, amor, vontade agora de ir embora para casa. Estou fazendo alguma coisa errada, não é possível. E aí eu começava a me condenar. Eu começava a me culpar, e aí eu deixava Satanás colocar tanta seta no meu coração. E aí eu pensava no que eu fiz de errado, eu pensava nas estratégias que eu fiz de errado, eu pensava em tanta coisa. E aí eu começava a pensar o que eu podia fazer para outra sexta-feira ser melhor. E muitas vezes eu esqueci que a coisa mais poderosa que eu tinha era me ajoelhar durante a semana e orar. Orar, Senhor, atrai os jovens para esse lugar. Senhor, salva os jovens da Zona Sul. Sabe por quê? Porque senão é só uma vaidade. Porque eu não estou querendo resolver um problema para salvar jovens. Não, eu estou querendo só que fique cheio, porque eu quero ter um culto cheio. E quantas vezes na nossa vida a gente não está exatamente assim? A gente está com um problema, e você não quer realmente que o problema... Não, você só não quer ser envergonhado. Você só não quer que as pessoas vejam. E é por isso que você não busca oração, sabe por quê? Porque a oração às vezes demora para acontecer. Porque tu quer uma coisa que aconteça amanhã. Tu quer alguma coisa que resolva agora, mas às vezes não. E tem vezes que a oração é rápida. Tem vezes que a oração, irmão. Porque eu creio também que tem coisa que está lá no céu, parece que sim, só está faltando você orar. Que às vezes tem coisa que está pronta já, mas você nunca orou. Tem coisa que está faltando só você orar e vai acontecer. Por exemplo, quando Pedro vai preso, a Bíblia vai dizer que os discípulos, que a igreja se reúne numa casa, Saulo. E aquela igreja, imagina só, tem o seu maior referencial preso. Pedro, ali, era o maior referencial que a igreja tinha naquela época. Pedro, dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, ele era o mais velho, né? Tem estudiosos que vão dizer, na verdade, que os outros 11 discípulos tinham ali 16, 17 anos, eram até adolescentes. Pedro era o único que era casado, né? Não fala muito da esposa de Pedro, mas fala que tinha sogra, né? E a sogra deu problema, ficou com febre, e Jesus teve que ir lá curar a sogra dele, faz parte. Então Pedro era um casado, era o mais velho, tanto que, não é da nossa fé, né? Não é da nossa crença, mas, por exemplo, até a igreja católica, até os dias de hoje, elas acreditam que Pedro foi o primeiro, eles falam que é o primeiro papa da igreja, né? Porque ele foi essa primeira referência da igreja primitiva ali em Atos. E aí Pedro é preso. Imagina só, Saulo, a maior referência que eles têm ali sendo preso. Imagina isso, filho. A maior referência que eles têm espiritual. Cara, a gente precisa ser igual Pedro. A gente precisa orar igual Pedro. A gente precisa pregar igual Pedro. A gente precisa viver a vida igual Pedro. Aí esse cara é preso. Não matou ninguém. Não roubou ninguém. Não se envolveu com escândalo de banco. Não. Foi preso. Porque estava pregando o evangelho, era proibido pregar o evangelho. Aquela igreja podia abandonar tudo. Aquela igreja podia chorar, aquela igreja podia espernear, aquela igreja podia bater pé, aquela igreja podia... Agora já era. A Bíblia vai dizer que diante de um problema, diante de uma circunstância, a igreja não foi lá fazer protesto na frente da cadeia. A igreja não, a igreja foi para dentro de uma casa orar.
Pedro foi preso. É uma situação impossível de se reverter. Vamos orar. Se juntou todo mundo numa casa para orar. A Bíblia vai dizer que eles se reúnem numa casa de madrugada para orar. E na mesma madrugada, não é na madrugada seguinte, não é na madrugada da semana seguinte, não. É na mesma madrugada. A Bíblia diz que enquanto eles estão orando numa casa, o Senhor manda anjos até aquela prisão e liberta Pedro daquele lugar. O milagre foi tão rápido que Pedro vai até aquela casa, Pedro bate na porta. Eles falam, quem que é? Ele, Pedro. É nada. Eles estão orando. Imagina a irmã Maria orando, Senhor, vai quebrando agora toda a cadeia, todo o jugo lá na... Liberta Pedro hoje. Aí libertou. A oração foi atendida. Ele vai lá. Quem que é Pedro? É nada. Fala sério, pô. Tá de graça? É Pedro. Aí ela volta lá e fala, tá falando lá que é, mas eu acho que é espírito de Pedro. Aí eles vão lá, abre a porta, vê que é ele, dão glória a Deus. Tem oração que é assim, irmão. Porque tem oração que realmente o céu só está esperando você abrir a boca para orar, para acontecer. Mas tem oração, e a maioria delas, que demora. Que dói. Que a gente tem que pagar um preço. Que nos humilha. Que nos quebranta. Que nos quebra. Mas a Bíblia vai dizer que tudo que o Senhor faz na terra, sempre vai fazer através da oração. Tudo que Deus faz na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, sempre vai ser através da oração. Eu comecei essa pregação citando alguns avivamentos, e se você for ler os livros, foi o que eu falei, fica um encorajamento aqui para você estudar esses avivamentos e ler sobre isso. Por exemplo, Ivan Roberts, que foi o propulsor do avivamento do País de Gales, tem documentos, que contam que muitas vezes ele acordava 1h da manhã para orar, ele só parava de orar às 6 da manhã. William Seymour, que foi o propulsor do avivamento da Rua Azusa, também vão dizer que tem documentos que ele se trancou no quarto e ficou orando por 11, 12 horas sem parar. Aí você vai me dizer que é coincidência que aconteceu um avivamento naquele lugar? Você vai me dizer que é coincidência que Deus escolheu aquele lugar para derramar algo diferente? Para fazer algo diferente, irmão? Não, porque tudo que o Senhor faz na igreja, desde Atos até os dias de hoje, continua sendo através da oração. Continua sendo através do lugar secreto. A maior estratégia que eu e você temos continua sendo Mateus 6. Se tranca dentro do seu quarto, onde só o seu pai está te vendo. Ora para ele em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Mas vamos ser sinceros. Quantas coisas, quantas ferramentas, quantas estratégias, quantas a gente não está buscando antes da oração? Sabe o terceiro e último aprendizado que eu tenho aqui, que Jesus nos ensina? É que eu e você precisamos ser completamente dependentes dEle. E a oração nos ensina isso. Sabe o que é oração? Porque às vezes também, eu preciso falar isso aqui, porque oração, eu não quero que você entenda também que oração é algo místico também, que você ora e as coisas acontecem, e que você muda o céu, Pastor, eu vou orar tanto, isso, que Deus vai mudar até de ideia. Ou eu vou orar e vou declarar tanto. Isso é heresia, irmão, isso é confissão positiva, mas isso é para outra história. A oração não é para... Antes de mudar o cenário, a oração muda a gente. Porque sabe o que é oração? É alguém se dobrando e dizendo que eu sozinho não tenho capacidade. Porque quando você ora, irmão, você está se humilhando. Se humilhando no melhor sentido que essa palavra pode ter. Porque se humilhar para o Senhor é o maior privilégio que alguém pode ter. Se humilhar diante da presença de Deus, irmão, é o lugar mais alto, mais glorioso que você pode chegar nos pés do Senhor, dobrado, humilhado. Inclusive, Ivan Roberts, que eu falei novamente do País de Gales, uma oração mais famosa que ficou dele, ele ficava por horas orando: Senhor, me dobra. Olha a oração do cara: Senhor, me dobra. Senhor, me dobra. Ou seja, Senhor, quebra o meu ego. Senhor, quebra a minha vaidade. E quando nós vamos por oração, o que a gente está dizendo é: Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, eu não tenho habilidade para isso.
Senhor, eu não tenho network para isso, Senhor, eu não tenho poder para isso, eu não tenho influência para isso. Senhor, só você pode fazer. Quando a gente vai para o lugar de oração, o que a gente está fazendo é ir para um lugar de dependência completa, onde nós estamos deixando claro que nós não conseguimos fazer nada, só o Senhor pode fazer. A oração nos leva para esse lugar e nós precisamos ir e ser carregados para esse lugar. Era para onde esses discípulos precisavam ir, sabe por quê? Porque eu creio que na altura do campeonato aqui, expulsar demônios já tinha virado automático para eles. É só falar, sai em nome de Jesus que sai. É só falar, sai em nome de Jesus, o demônio saiu. Aí, imagina só, Jonathan, no primeiro demônio que eles foram, eu imagino que ficou, será que vai dar certo? Eu lembro irmão, orando para os meus primeiros demônios para vocês, tem uma coisa que eu não gosto, eu faço porque tem que fazer. Inclusive eu contei isso aqui esses dias, né? Eu servi lá em Niterói por alguns anos na intercessão, aí eu fiquei meio saturado de demônio, tentei fugir, mas não tem o que fazer, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, orar, serão enfermos, expulsar o demônio, então tem que obedecer. Mas imagina, Jonathan, ele chegando lá e primeiro demônio. O cara não chegou grandão, chegou meio assim, né? Será que vai dar certo? Aí olhou para o demônio. Sai em nome de Jesus. E, mané, deu certo. Aí foi pro segundo, já foi com um pouco mais de confiança, mas eu acredito que ainda tinha receio, né? Porque às vezes acontece uma vez, não acontece a segunda, sabe? Aí, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Aí o outro, e já era. Achamos a fórmula. Aí 3, 4, 5, 6, 7, acabou. Quem estava falando até no automático já, sai em nome de Jesus, demônio sair. E às vezes a gente é assim também. Tem coisa que é até de Deus na nossa vida que a gente deixou ficar automática. Porque falar, sai em nome de Jesus, é uma ordenança de Jesus, foi um ensinamento de Jesus, e de certa forma é espiritual. Mas eu creio que de tanto eles fazerem, podia até ter chegado no automático aqui. E quantas vezes a gente não está fazendo coisa espiritual no automático? Quantas vezes a gente não está servindo para Deus no automático? Quantas vezes a gente não está cantando para Deus no automático? Quantas vezes a gente não está pregando o evangelho no automático? Eu já falei aqui, quantas vezes eu já me peguei assim? Sabe por quê? Porque a gente aprende a fazer. A gente aprende. Você aprende, prega tanto, você aprende, aí vai ao oratório, aí você chama um amigo do teclado para ficar ali, ele ajuda. Aí tu grava, bota no chat GPT, quero uma mensagem sobre isso. Aí vem aqui e fica, né? Aí tu chora e tudo, vai embora, o pastor está no óleo, chat GPT está no óleo, só se for. Está repreendido aqui, né? Foi um exemplo, vocês entenderam, né? E aí fica no automático. E eu creio que aquela situação ali do demônio foi de propósito. Para eles, opa, recalcula a rota, amigão. Volta para o lugar da necessidade. Volta para o lugar da dependência. E muitas vezes, muitas coisas, problemas se levantam na nossa vida para a gente, opa, preciso voltar para o lugar da oração. Estou muito autossuficiente. Estou muito altivo, muito altivez na minha vida. Eu sei fazer, está tudo dando certo, eu estou com o dinheiro na conta, está tudo bem, está tudo certo. Aí vem a circunstância que, opa, volta para o quarto, filho. Volta para a oração, filho. E quem sabe você não entrou aqui nessa noite hoje, vivendo uma situação exatamente assim. Eu quero finalizar essa mensagem, olhando agora não só para os discípulos, mas olhando para um pai, que está com um filho endemoniado. Imagina só, irmão, quem que é pai, como eu tenho 2 filhas, imagina, não sei se, talvez você já passou, já teve, né, essa experiência, eu nunca passei, minhas filhas são muito novas, mas eu imagino o desespero. Minha filha, a mais nova, ficou internada 3 dias, irmão, 3 dias, sei lá, 2 dias e meio, com bronquiolite. Eu já achei que eu ia morrer, não conseguia dormir, não conseguia pensar em nada, nem outra coisa. 2 dias com bronquiolite, que é grave, né? Mas imagina uma criança, irmão, endemoniada. Imagina tu ver o demônio entrando no corpo do teu filho, brincando com ele, jogando ele dentro do fogo, jogando dentro da água para ele se afogar, irmão. Está repreendido. Mas imagina só um pai. Imagina só o desespero desse pai. Esse cara eleva.
Ele falou, olha, eu nem sei, a Bíblia não vai dizer se ele é judeu, se ele não é, se ele seguia Jesus, se ele não seguia. Mas talvez ele estava ali e falou, olha, eu ouvi dizer que tem um cara que está andando aí pela cidade que está expulsando os demônios. Talvez seja a única chance para o meu filho. Ele pega aquele filho pelos braços. Eu imagino só, talvez na sua última esperança. Eu já tentei de tudo, cara. O demônio por várias vezes quase matou meu filho. Esse cara aí que estão falando talvez seja a minha última esperança, eu vou levar ele lá. Aí chega lá, ele já tem que lidar com a primeira frustração, que Jesus não estava lá. E veio no dia errado, amigão. Tá de folga hoje, aí você foi pro monte orar. Tem uns diáconos aí. Tem equipe aí, se quiser. Eu imagino, é a única chance desse cara. É a única oportunidade que ele tem. Não, vai eles mesmo. Ele falou, não, mas fica tranquilo, eles não são Jesus, mas eles estão acostumados aí, oraram, já saiu um monte de demônio aí que eles oraram, é? Pô, então já é, então vamos embora. Aí botou, aí veio o primeiro discípulo, ele orou, não conseguiu. Aí veio o segundo, ora também, né, ora ali, né, declara, sai em nome de Jesus, não sai. Aí vem o terceiro, aí vem o quarto. Eu imagino que cada um, né? Isso eu estou, claro, né? Ilustrando aqui, conjecturando aqui no texto, não está escrito exatamente isso, mas. E aí eu fico imaginando, pá, vai um, vai outro. Aí está ali no último discípulo, filho. Quem que sobrou? Judas. Aí está Judas na frente daquele menino, só sobrou ele. Ele fala, a última esperança tem que ser ele. Também não sai. Você imagina a frustração daquele homem? Meu filho está há anos possesso por um demônio que ao tempo todo tenta tirar a vida dele. Eu não sabia se tinha algo que podia resolver. Eu ouvi falar de um homem que não estava aqui quando eu precisei. Tinha alguns discípulos ali, mas nenhum conseguiu resolver. E agora? O que resta? Voltar para casa? Desistir? Aceitar que esse é o meu destino, é o destino do meu filho? E às vezes, Satanás tenta colocar isso na nossa cabeça, né? Cara, você já tentou, já foi na igreja. E tem muitas pessoas, talvez até com um pai, que você já foi em igreja, já foi em religião, e a religião não conseguiu resolver o que você queria. Já foi em tanta religião, até na igreja evangélica mesmo. E aí foi ferido por pastor, foi frustrado por pastor, porque pastor, assim como aqueles 12 apóstolos, discípulos, são homens, erram, são falhos. Eu já orei também, demônio já não saiu, você acredita? Já tive que chamar alguém superior a mim. É verdade. Já orei, graças a Deus, por pessoas que foram curadas, até aqui na igreja, mas já orei por pessoas, já orei mais de 10 vezes, inclusive dentro da minha família, e não foi curado. Por quê, pastor? Não sei. Mas acontece. Mas aí, quando estava já no apagar das luzes, aos 47 do segundo tempo, igual o gol do Neymar na Copa do Mundo agora. Vem lá do fundo, Jesus, uma estrela. O que está acontecendo aí? Aí é ele, ó. Está num dia de sorte. Jesus chega. O que aconteceu? Aqueles discípulos, aquela galera conta, ó, ele mesmo fala, olha, Senhor, eu trouxe, ninguém conseguiu resolver, inclusive você conseguiu arrumar uns apóstolos melhor do que esses, uns discípulos aí mais bem preparados, porque os que você arrumou, tinha 9 aqui, nenhum dos 9 conseguiu. E aí no problema que homem nenhum conseguiu resolver, no problema que discípulo nenhum conseguiu resolver, no problema que líder espiritual nenhum conseguiu resolver, no problema que pastor nenhum conseguiu resolver, no problema que religião nenhuma conseguiu resolver, Jesus entra. Jesus entra, olha para aquele menino, a Bíblia vai dizer que só de como é que o cara era diferente, só de Jesus olhar, o demônio já tremeu, filho. Jesus deu uma ordem, aquele menino é completamente liberto ali naquele lugar. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você hoje entrou aqui igual o pai desse menino, com um problema, com uma circunstância que você não vê como resolver. Inclusive, você já tentou um monte de coisa para resolver, você já tentou um monte de lugar, você já tentou um monte de religião, você já tentou um monte de crença, você já pediu para uns 7 pastores orar,
Já pediu para 15 irmãs da intercessão orar, você pediu para um monte de gente, não. Você já ligou, você já usou seu dinheiro, você já usou sua influência, você já usou seu networking, você já usou de tudo. Aí talvez hoje, nessa noite, você veio aqui para entender, só falta uma coisa: voltar para o lugar da dependência de Deus. Voltar para o lugar de entender que nada, nem ninguém, nem homem, nem dinheiro no mundo pode resolver o que só Jesus pode fazer na minha e na sua vida. E sabe qual é a sua sorte? É a mesma sorte que aquele homem teve aquele dia. Que o mesmo Jesus que desceu do monte, encontrou aquele pai, está te encontrando aqui nessa noite. Não sei se o problema daquele... Se o seu problema é igual daquele homem, talvez tem gente que está com problema com o filho. Talvez não endemoniado, mas com drogas. Talvez perdido. Talvez com uma doença. Talvez seu problema seja com sua mãe. Talvez o problema seja com você mesmo. Talvez o problema seja com o pecado. Talvez o problema seja financeiro. Eu não sei qual o problema que você entrou aqui carregando nessa noite. Mas o mesmo Jesus que desceu do monte, encontrou um pai de família naquele lugar, é o mesmo Deus que te encontra aqui nessa noite. E te diz, olha, você pode ter tentado de tudo. Que tal entregar sua vida para mim, o único que pode resolver? Nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. Se você puder fechar os seus olhos. Eu quero te pedir para não ir embora agora. Pedir para ninguém se mexer. Só fecha os seus olhos no seu lugar. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu sei que muitas pessoas entraram aqui aflitas. Muitas pessoas entraram aqui desesperadas. Muitas pessoas entraram aqui sem esperança. Agoniadas. Ansiosas. Com tantos problemas que, como eu falei, você já tentou de tanto jeito resolver. Você já usou tantos artifícios, usou tantas ferramentas. Só que hoje o Senhor está falando, olha, independente do problema que você está carregando, independente da circunstância que você está trazendo, independente de como está a sua vida hoje, por qualquer que seja o seu problema, todos eles só têm uma solução aqui nessa noite. E o nome dessa solução é Jesus. Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, o homem que, o Deus que se fez carne, que morreu naquela cruz, se entregou por mim e por você, mas que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo à destra do Pai. O mesmo Jesus que encontrou aquele pai de família naquele lugar, o mesmo Jesus que expulsou aquele demônio naquele lugar, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, te dizendo, por maior que seja o seu problema, a sua circunstância, eu sou a solução. Por isso nessa noite eu quero te convidar de olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, sabe? Eu quero te convidar a abrir o seu coração diante do Senhor. Só você, irmão, só você sabe o que você tem passado. Só você sabe as circunstâncias que você tem enfrentado. Só você sabe a área da sua vida que precisa de um avivamento nessa noite. E essa mensagem é para pessoas aqui que precisam sim de Jesus,